Fala pessoal da segunda série, tudo bom? Aqui é o professor Thaleson Marques, sou professor de inglês do Colégio Força Máxima. Tô vindo aí com o pessoalzinho da segunda série, tá? Dar um apoio para vocês nas aulinhas gravadas, tranquilo? O pessoal da segunda série tá tendo aula online com a professora Vanessa, tá? Hoje eu tô vindo aqui, ó, pro pessoal do segundo ano, gravar o módulo 20 de vocês, tá? Fazer uma abordagemzinha um pouquinho mais gramatical aí desse módulo, beleza? Então, pessoal da segunda série, ó, módulo 20, que fala de conjunções e vocabulário, tá? Aula de inglês, professor Thaleson Marques, professor do Colégio Força Máxima, e vamos lá, tá, pessoal? Então, antes de eu entrar um pouquinho aqui no quadro, deixa eu falar pra você o que está acontecendo aí nesse módulo 20, tá? Módulo 20, como eu coloquei ali, é um módulo que aborda conjunções e aborda vocabulário, tá? É um módulo que divide em dois pontos. Primeiro ponto, conjunções. Segundo ponto, vocabulário de maneira, né, de uso correto. É assim que ele aborda dentro da apostila, tá? Conjunção é uma palavrinha que estabelece uma função dentro do texto. Então, uma conjunção aditiva, ela estabelece uma adição de ideias. Uma conjunção contrastal, ela estabelece um contraste de ideias. Uma conjunção explicativa, ela estabelece a explicação de uma ideia, tá? Uma conjunção conclusiva, ela conclui uma ideia, tá? Conclui algo, conclui alguma situação, tá? Então, conjunção é uma palavrinha, uma partícula gramatical que estabelece uma função dentro do teu texto, dentro da tua frase, dentro do teu período, dentro da tua sentença, tá? E o vocabulário que ele aborda no tópico 2, tá? É um vocabulário que muitas vezes a gente erra na hora de usar, tá bom? É um vocabuláriozinho que a gente confunde muito com coisas que a gente já está acostumado a ver. Então ele vem aí direcionar, os teus estudos direcionar a tua cabeça na hora de usar esse vocabulário, tá? De antemão, não separei tudo que está na apostila, tá? Separei pontos que eu julgo mais importantes para as tuas provas, que eu julgo mais importantes para os teus vestibulares, tá? Então eu vou me basear nisso, tá? Nas tuas provas, no que você tem pela frente para dar essa aula. Eu não vou abordar o vocabulário todo, porque primeiro, não é todo mundo que tem um contato todo dia falando inglês. A galera que tem usa muito mais essas palavras, tá? Do que a galera que está voltada mais na gramática para a realização de uma prova. Então não vou abordar todo o vocabulário, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma explorada aqui no meu quadro feio, torto, tá? Mas eu espero que você consiga entender de coração, tá? Vamos lá. Isso aqui de azulzinho, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. São as 4 primeiras conjunções que eu estabeleci aí pra gente, tá? Então, aqui é uma conjunção, o que está de preto é a tradução dela, beleza? Então aqui eu separei essas 4 em primeira instância. Depois, isso aqui de verde, ó, é um exemplo, é uma frase. Botei outra conjunção e o significado da conjunção, tá? Aqui embaixo de azul, outro exemplo, com mais uma conjunção e a tradução, o significado dessa conjunção. Aqui embaixo a mesma coisa de verdinho, tá? Outro exemplo com outra conjunção e a sua tradução. Aqui embaixo, tá, ó, azulzinho, preto, manteve o que estava lá em cima. Aqui embaixo, né, já vou entrar com vocabulário. O weather, que eu coloquei, tá? E essas 3 outras palavras aqui, beleza? Então, é basicamente isso, tá? Que a gente vai estar explorando pelo quadro. Então, vamos lá. Aqui em cima, ó, a primeira conjunção que eu estabeleci para você, a primeira e a segunda, na verdade, tá? São 2 conjunções sequenciais. Professor, então se ela é uma conjunção sequencial, ela estabelece uma sequência? Exato, exatamente isso. Vamos lá. After significa depois que, tá? Então, after I study, I am going to a party. Então, depois que eu estudar, eu vou a uma festa, tá? Então, depois que é o after, beleza? Aí depois a gente tem aqui, ó, before. Professor, before, se after é depois, before é antes. Sim, não só porque você está lendo, mas porque você sabe disso. São 2 palavras que a gente vê o tempo todo, tá? O pessoal fala muito em português, vai rolar um after. Então, você vai para uma festa, vai rolar um after, vai ter uma paradinha depois, tá? Então, o after, depois que, o before, essa ideia de antes, tá? Então, before I go to the party, I am going to study. Mudei a estrutura, tu viu? Então, antes de eu ir para a festa, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar. Ou então, depois que eu estudar, eu vou para a festa. Posso estabelecer as duas aí para dar essa sequência, passar a mesma ideia, beleza? Embaixo eu tenho and e eu tenho o but. O and, falei para você que ele significa e, tá? E que ele estabelece uma adição de ideias de mesmo sentido. Se ele estabelece uma adição de ideias, ele é uma conjunção aditiva, tá? E o but, falei para você que ele significa mas de porém, de contudo, de todavia, tá? A galera tem muito esse costume de confundir o mas
com o mais, beleza? Quando você tem mais sem i, é uma conjunção adversativa. Coloquei ali para você. Quando você tem mais, é uma conjunção aditiva. São coisas totalmente diferentes, tá, pessoal? Em inglês, ó, but significa mais ou porém, e estabelece um contraste de ideias. Se estabelece um contraste de ideias, você tem uma coisa e depois você tem uma coisa totalmente diferente, beleza? Por exemplo, I have studied a lot, but I didn't take a good grade. Eu estudei pra caramba, porém eu não consegui uma boa nota. Qual é o resultado que você espera, né? Quando você estuda pra caramba? Tirar uma boa nota. Vem a prova, tirou uma nota baixa, então teve um contraste, teve uma quebra de expectativa com a tua primeira ação, tá? Por isso que eu falo que ela estabelece um contraste de ideias, beleza? Aqui embaixo, ó, although he isn't very smart, he takes good grades always at school. Então, ó, embora ele não seja muito esperto, ele sempre tira boas notas na escola. Então, esse maluco que está aqui pontilhadinho significa embora. Estou estabelecendo o que também? Um contraste, né? Embora ele não seja muito inteligente, ele consegue tirar boas notas, tá? Então, se você reparar, esse cara aqui e esse cara aqui tiveram o mesmo sentido, diferença. Esse cara vem sempre no meio da frase, tá? Sempre no meio da frase, sem vírgula, sem nada. Esse maluco aqui vem sempre no começo da frase, junto com a ideia que ele representa e uma vírgula, tá? Então, uma ideia aí também de posição, né? Muda muito de uma posição para outra. Outro bizu. Esse maluco aqui ele é muito mais informal. Esse cara aqui, ele tem um teor de formalidade muito maior, tá? Você fala but, tá? Agora você fala although, é totalmente diferente, tá? No sentido que esse cara vai passar dentro da tua frase. Então, ó, although significa embora. Já é? Aí eu tenho aqui embaixo, ó, segunda frase. I didn't like the car. Ponto e vírgula. Moreover, vírgula, it was too expensive for me to buy it. Tá? Não precisava nem desse it aqui, ó. Nem precisava. Pode deixar só to buy. Beleza? Então, ó. I didn't like the car. Eu não gostei do carro. Beleza? Além disso, ele era muito caro para eu comprar. Então, duas coisas contribuíram. Eu não ter gostado e ele ter sido muito caro. Então, ó. Eu não gostei do carro. Acabou aí a frase. Depois eu adiciono uma ideia. Além disso, ele era muito caro para eu comprar. Então, além disso, também é uma conjunção aditiva. Também adiciona uma ideia dentro do teu texto, tá? Agrega uma ideia de quê? De mesmo sentido, ó. Ideia de mesmo sentido. Show? Aí eu tenho aqui, ó, de verdinho, terceira frase. As she was driving very carefully, we didn't hit anything on the way. Então, ó, visto que ela estava dirigindo muito cuidadosamente, né? Nós não batemos em nada no caminho, graças a Deus. Então, ó, visto que então, ó, visto que ela não estava dirigindo, quer dizer, estava dirigindo cuidadosamente, tá? Nós não batemos em nada no caminho, beleza? Então, o as, ele estabelece uma conclusão de ideia, tá? Então, visto que ela estava fazendo isso, outra coisa deixou de acontecer. Então, visto que nós fizemos isso, outra coisa aconteceu, tá? O visto que, ele te conclui uma ideia, tá? Te dá uma ideia do que tá para acontecer ou do que aconteceu variando de outra ação, tá? Então, ó, visto que, beleza? Estabelecendo essa ideia dentro da frase. Aí eu tenho aqui, ó, três partículas para você, o so, o now e o yet, beleza? So significa portanto, tranquilo? Significa portanto. Now significa agora. Yet significa contudo, beleza? Eu vou falar aqui um pouquinho do so. Tradução dele, portanto, então por isso, tanto faz, tá? Vou dar uma frase com esse cara. I don't like to sleep late. Eu não gosto de dormir tarde. So, I am going to sleep early. Eu não gosto de dormir tarde, portanto, eu vou dormir cedo, tá? É isso, a ideia do portanto. Então, você conclui algo a partir de uma coisa que já foi previamente dita, tá? O now significa agora. I am going to do it now. Eu vou fazer isso agora. Então, você está estabelecendo um momento que algo vai ser performado, tá? Depois eu tenho aqui o yet, mas antes de eu falar do contudo, vou falar outra parada. O yet, ele é muito utilizado dentro do present perfect, tá?
Então, sempre que a gente tem o present perfect, é muito comum virem algumas marcas fazendo referência a um tempo indefinido. O yet é uma dessas marcas, tá? Por exemplo, have you done it yet? Você já fez isso? Então, quando ele vem dentro de uma interrogação no presente perfeito, ele significa já, tá bom? Agora, I haven't done it yet. Eu ainda não fiz isso, tá? Então, quando ele vem na negativa, a tradução dele é ainda, beleza? Quando ele funciona como conjunção, a tradução desse maluco é contudo, tá bom? Contudo. Deixa eu pensar no exemplo. I bought many fruits. Eu comprei muitas frutas. Yet, I intend to prepare a juice. Né? Contudo, eu pretendo preparar um suco. Sei lá. Eu acho que qualquer coisa que encaixe com o yet vai estabelecer esse sentido, tá? Contudo. Então, fiz uma parada, pretendo fazer outra. Ou, fiz uma parada, contudo, não pretendo fazer outra, tá? Dá para estabelecer os dois sentidos usando o yet. Lembrando que o uso predominante desse cara aqui, ó, vai ser dentro do presente perfeito, tá? Dentro das frases negativas, dentro das frases interrogativas. Ah, professor, no presente perfeito ele pode aparecer na afirmativa? Não, tá? Muito difícil, porque ele não vai conseguir estabelecer um sentido ali maneiro. E se ele aparecer, você já sabe que ele só vai significar contudo. Na negativa e na interrogativa ele tem outros significados, tá? Aqui embaixo, ó, uma quarta frase aí pra gente. I couldn't care less whether he trusts in me or not, tá? Eu não ligaria, né, se ele não confiasse em mim, ou então se ele confiasse em mim ou não, tá? Eu não estou nem aí se ele confia em mim ou não. Então esse whether que está sendo estabelecido aqui é a partícula se, né? Nesse caso, se ele confia em mim ou não, tá? Estabelecendo uma condição, uma hipótese, tá? Uma opinião já expressada. Então, ó, I couldn't care. Eu não me importaria, né? Eu não estaria nem aí se ele confiasse em mim ou não, tá? Então, essa conjunção aqui foi utilizada nesse sentido para estabelecer essa ideia, tá? Uma possibilidade, algo que é provável ali dentro da frase, tá? Uma opinião, beleza? Uma condiçãozinha, tá? Poderia ser utilizado o if também, tá? Que é mais comum, a galera conhece mais o if, é um sinônimo desse maluco, tá? Depois eu tenho aqui embaixo, ó, 3 palavras que eu gosto muito, significam a mesma coisa. Eu tenho barely, eu tenho hardly e eu tenho scarcely, beleza? Todos eles são advérbios de negação. Ah, professor, qual é a tradução? Não tem não, tá? Esquece a tradução desse maluco. Esquece. Entenda que a ideia dele é de negação. Então, se eles são advérbios de negação, vamos lá, tem uma frasinha aqui. I could barely see her. Vou traduzir. Eu mal conseguia vê-la, tá? Eu mal conseguia vê-la. Tranquilo? I could hardly see her. Eu mal conseguia vê-la. Ou então, eu dificilmente conseguia vê-la, tá? A ideia desse cara sempre é de negação. Um bizu, nunca vai ter outra partícula negativa dentro dessa frase, tá? Ou seja, não vai vir nada que acompanhe, por exemplo, um not. Ah, professor, o que acompanha um not? Auxiliar, tá? Por ser uma palavra já com sentido de negação, não pode vir uma segunda negação junto com ela, tá? Então, desse vocabulário que a apostila apresenta aí para vocês, eu selecionei essa parte que eu julgo ser a mais importante, a mais abrangente para a galera aí da segunda série. Beleza? Pessoal, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês da melhor maneira. Até um próximo encontro. Valeu!